Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 4 de outubro de 2022. E vamos ao destaque do dia. A Anatel libera sinal de internet 5G para 5 capitais da região norte a partir de quinta-feira. Jéssica Gonçalves. Com isso, todas as capitais brasileiras passarão a contar com antenas da internet de quinta geração, beneficiando cerca de 50 milhões de usuários. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Outubro Rosa. Caixa Econômica Federal anuncia ações de apoio às mulheres. E vamos falar sobre os pagamentos deste mês do Auxílio Brasil e Auxílio Gás, que foram antecipados. Tema da entrevista ao vivo com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Gabriela Mendes. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Este mês, o calendário de pagamento do Auxílio Brasil e do Vale Gás será antecipado. Também vai ter mais gente recebendo auxílio. Nós vamos falar disso e de outros temas relacionados à assistência social agora com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento. Boa noite, ministro. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estar novamente aqui na Voz do Brasil, prestando esclarecimentos para a população. Ministro, vamos começar então falando dessa antecipação dos pagamentos do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás. Por que o governo decidiu fazer esse pagamento antecipado? Mariana, é um propósito do governo federal estar sempre pagando o quanto antes para a população em situação de vulnerabilidade. O Auxílio Brasil com um programa permanente de transferência de renda do governo federal. Esse mês continuamos pagando o mínimo de R$ 600 por família brasileira e alcançando um número de mais de 21 milhões de famílias beneficiadas neste mês de outubro de 22. Então, é um sistema que a gente de aperfeiçoamento constante, né, da forma de pagamento dos benefícios sociais, dentre eles o Auxílio Brasil. Então, quando a gente faz todo o batimento das condicionalidades do programa, como a questão da saúde, como também a presença dos filhos dos beneficiários nas escolas que a gente acompanha também, né, o andamento, né, do aprendizado das crianças que estão inseridas no programa Auxílio Brasil, a gente consegue fazer o pagamento o quanto antes para também estar auxiliando a população brasileira. Agora, ministro, como o calendário ele é escalonado pelo número do NIS, que é o número de identificação social, o fim do pagamento também vai ser antecipado? Ou seja, todo mundo deve receber antes desse mês e vai ser assim todos os meses daqui para frente? Isso mesmo, Gabriela. A gente vai antecipar todo o pagamento, né, para o mês de outubro. Esse pagamento do mês de outubro, ele contempla também o benefício do Auxílio Gás para as famílias em situação de vulnerabilidade. E a gente deve estar encerrando o pagamento com NIS zero, né, no pagamento na data do dia 25 de outubro deste mês. Ministro, o senhor mencionou que são 21 milhões de famílias que vão receber esse mês. Tem um adicional aí, né? Algumas famílias que não estavam incluídas vão passar a receber agora. Elas estavam na fila? Mariana, o Auxílio Brasil ele chegou no final do ano passado já zerando a fila. Então já foram incluídas mais de 8 milhões de novas famílias no benefício Auxílio Brasil. E a gente vem com um processo de aperfeiçoamento do nosso cadastro único, né, que é a porta de entrada dos programas sociais, fazendo com que hoje 100% das famílias em situação de pobreza extrema estejam acolhidas pelo programa Auxílio Brasil. Então a gente vai mais uma vez fazer uma inclusão de quase 500 mil de novas famílias agora no mês de outubro, para não deixar ninguém para trás. Então todas as famílias hoje em situação de pobreza extrema do nosso país, que estão regularmente cadastradas, vão receber o Auxílio Brasil de no mínimo R$ 600. Ministro, o senhor citou aí que as inscrições são feitas pelo Cadastro Único. O Cadastro Único ele é um banco de dados do governo federal?
Isso mesmo, Gabriela. O banco de dados do governo federal, o Cadastro Único, é a porta de entrada de todos os benefícios sociais, não só o Auxílio Brasil, como também o Auxílio Gás, a Casa Verde e Amarela e os demais programas do governo federal para assistência à população de baixa renda, tem como porta de entrada o Cadastro Único. Esse banco de dados que hoje tem mais de 80 milhões de brasileiros inseridos nele, e a gente faz o batimento dos dados para ter uma identificação real das famílias em situação de vulnerabilidade social e, a partir dali, está concedendo os benefícios sociais. Ministro, o senhor falou que vocês estão fazendo essa inclusão de 500 mil famílias agora, mas quem ainda não recebe pode se inscrever a qualquer momento no Cadastro Único, desde que preencha os requisitos? Pode sim. Mariana, a gente está num processo, né, de estender a mão amiga do Estado a todos aqueles que precisam. Então é importante que a gente continue fazendo essa inclusão. As famílias que ainda não recebem o benefício Auxílio Brasil podem continuar se cadastrando. Também é importante fazer a atualização dos dados no Cadastro Único para poder fazer jus aos benefícios do Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil, que tem mais de 80% das suas famílias chefiadas por mulheres. Então, um auxílio que está fazendo hoje, né, esse enfrentamento mais de perto à situação de vulnerabilidade social, em um momento de pós-pandemia, em um momento que a gente precisa acolher as famílias, né, que muitas vezes foram impedidas de estar ganhando o seu sustento, né, cesseadas ali o direito de trabalho, principalmente os profissionais autônomos, e estão nesse momento de retomada do crescimento econômico e também aliados à nossa proteção social. O senhor disse que o Auxílio Gás também foi antecipado para esse mês. Explica um pouquinho para a gente como é que funciona o repasse do Auxílio Gás. O Auxílio Gás, Gabriel, ele é pago para todas as famílias de maneira bimestral, as famílias que estão na faixa da extrema pobreza. Vamos chegar perto de 6 milhões de famílias contempladas com Auxílio Gás. Então, para essas famílias, vai ser feito o pagamento de mais R$ 112, que é o valor integral do preço médio nacional do botijão de 13 quilos do gás de cozinha. E, com isso, as famílias estarão recebendo um total de R$ 712 por família que concede, que são contempladas tanto com Auxílio Brasil, tanto com Auxílio Gás. Ministro, e agora em setembro o Ministério voltou a observar aqueles critérios para o recebimento, né, as condições para que as pessoas recebam o Auxílio Brasil. Quais são essas condições, quais são os requisitos que a família precisa cumprir para receber o auxílio? Mariana, todos os beneficiários, né, por exemplo, Dona Maria que está recebendo o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil, quando ele veio por lei, né, um programa permanente, foi instituído por lei no final do ano passado, ele trouxe, né, nesse programa social uma série de políticas sociais integradas, né? Dentre elas estão as condicionantes para a permanência do recebimento das famílias. Essas condicionalidades, elas são tanto da área da educação quanto da área de saúde. Então as famílias devem manter os seus filhos, né, matriculados e frequentando as escolas. Nós ampliamos, né, o rol de alunos que devem permanecer na escola. Era uma preocupação nossa junto com o MEC, né, para evitar, principalmente no momento de pós-pandemia, o aumento da evasão escolar. Então ampliamos de crianças de 3 anos até jovens adultos de 21 anos são acompanhados, né, pelo programa Auxílio Brasil com relação à sua permanência na instituição de ensino. Isso hoje dá um universo de 20 milhões de crianças, jovens, sendo acompanhados e estão mantendo a sua presença nas escolas. Então, o Auxílio Brasil, ele chega também para estar fazendo ali esse acompanhamento, né, que as crianças permaneçam frequentando as escolas, né, e mantendo a sua educação ali durante todo o período de recebimento do Auxílio Brasil. Mesma coisa acontece com as condicionalidades com relação à saúde. Então, o Plano Nacional de Imunização, né, a caderneta da vacinação, é acompanhado também como a questão das gestantes, né, do pré-natal, para que a gente tenha ali uma saúde da gestante também sendo acompanhada pelo Estado. Ministro, essas condicionalidades voltaram a ser cobradas no mês passado, setembro. Já é possível observar algum resultado? É sim. Na verdade, as condicionalidades, elas estão presentes desde o início do Auxílio Brasil. É que o batimento, ele é feito periodicamente. Então, foi feito o batimento mês passado,
Daí a gente voltou ao pagamento no calendário convencional, porque, veja, só em número de matriculados no MEC, no Sistema Presença, são 20 milhões de estudantes que são avaliados a sua presença. Então, é um trabalho que a modernização do cadastro único tem trazido de maneira eficaz e a gente vai continuar fazendo durante todo o pagamento do benefício para as famílias. Então, ele é feito o batimento de maneira periódica, mas desde o início, o Auxílio Brasil traz essas condicionantes como critérios de permanência no pagamento do Auxílio Brasil para as famílias beneficiadas. Ministro, o senhor vem mencionando que o atual cadastro do Auxílio Brasil é mais eficiente. Por quê? Como é que ele vem sendo melhorado? O cadastro único, ele está passando por um processo de modernização que vem desde o auxílio emergencial. Notem, no momento da pandemia, né, houve a necessidade imediata do governo federal estar fazendo frente ali ao acolhimento dessas famílias que estavam impedidas de ganhar o seu sustento, muitos profissionais autônomos, né? E ali a gente criou, né, um processo de aperfeiçoamento com 34 bases de dados distintas. Fez com que a gente chegasse, né, de uma maneira rápida à identificação das famílias que necessitavam desse apoio imediato do Estado, e o governo federal aportou, naquele momento, recurso para quase 120 milhões de brasileiros. Para a gente ter uma ideia, isso dá quase 60% da população brasileira foi assistido com auxílio emergencial naquele momento, né, da pandemia do Covid. Isso fez com que o Brasil, né, tivesse um dos maiores programas de proteção social no período de pandemia visto no mundo, né, tendo uma taxa de eficácia no pagamento desse benefício da ordem de 97%. Então, o auxílio emergencial é considerado, tá certo, dos maiores casos de sucesso em programas de acolhimento de famílias em situação de vulnerabilidade durante a pandemia no mundo. A gente aprendeu com esse processo e trouxe para o Auxílio Brasil. Então, o Auxílio Brasil, né, junto com essa modernização, traz, por exemplo, o aplicativo que nós lançamos, já tem mais de 5 milhões de downloads nas lojas, e veio para facilitar tanto a nova inscrição, né, para aquelas pessoas que ainda não recebem benefício social, quanto a atualização do processo. É um trabalho feito pelo Sistema Único de Assistência Social. Então, o Sistema Único, ele tem a atribuição dos entes da federação, tanto a União, né, notadamente também os municípios que fazem o cadastramento, e veio para facilitar o processo de inclusão e atualização. Veio o aplicativo, como também uma forma mais rápida da gente estar checando as informações e concedendo o benefício de uma maneira muito dinâmica. Então, hoje, temos casos de famílias que fazem a sua inscrição e logo antes do mês seguinte, né, cerca de 30 dias, já está recebendo o benefício do Auxílio Brasil. O senhor citou aí o aplicativo como uma modernização, né? Agora o cartão também passou por uma atualização, não é isso, ministro? Qual é o diferencial desse novo cartão do Auxílio Brasil? Gabriela, o cartão do Auxílio Brasil, ele veio nesse processo também de democratizar o acesso ao crédito e a bancarização das famílias em situação de vulnerabilidade. A gente vê o Auxílio Brasil como uma mudança de conceito nos programas de transferência de renda. Então, queremos ser um trampolim na vida dessas famílias e não uma âncora. E, para isso, a gente trouxe várias janelas de oportunidade. Janelas de oportunidades que passa por um acesso facilitado ao crédito formal. O cartão, ele vem nesse processo de bancarização, ele vem para trazer segurança, primeiramente, porque o cartão físico, ele é dotado de um chip de contato que dificulta a clonagem desses cartões, como também permite a função de débito, o que evita que a família se dirija até uma lotérica ou até uma agência da Caixa Econômica e tenha a obrigação de sacar todo o valor do benefício e estar levando para casa em espécie. Então, hoje, as famílias que são beneficiadas do Auxílio Brasil conseguem fazer as compras nos estabelecimentos comerciais da sua localidade na função de débito. E, recentemente, também trouxemos uma outra funcionalidade para o cartão, que foi o cartão de débito virtual. Então, todas as famílias do Auxílio Brasil, inclusive estas que estão entrando, né, nesse pagamento no mês de outubro, já têm o seu cartão de débito virtual disponível no aplicativo do Caixa Tem. Então, só inserir os seus dados no aplicativo da Caixa Tem, disponível nas lojas de aplicativo do celular, e a partir dali clicar no cartão do Auxílio Brasil virtual. Esse cartão permite as compras também na sua função de débito, como também o saque
parcial desse benefício. Então, tudo isso para estar trazendo comodidade, conforto, dignidade para as famílias beneficiárias do Auxílio Brasil. Agora, o senhor mencionou que é também uma porta de entrada para acesso a crédito. Como é que isso funciona? Os beneficiários do Auxílio Brasil, por exemplo, pode constituir uma empresa individual, uma microempresa individual que não perde o benefício. Nós temos dados que remontam que as famílias brasileiras que são beneficiadas do Auxílio Brasil, muitas delas têm uma profissão. Então, são profissionais autônomos, profissionais liberais, que por alguma razão teve uma queda na sua renda e recorre ao auxílio do governo federal para superar essa situação difícil pela qual está passando. Então, nesse momento, as famílias que constituem uma microempresa individual, tá certo? Não perdem o benefício Auxílio Brasil e fazem jus ao microcrédito empreendedor. Né? Esse microcrédito empreendedor está disponível, né, já com uma forma de acesso ao crédito. Recentemente, regulamentamos também o empréstimo consignado, né, para as famílias que se encontravam endividadas, muitas vezes na mão de agiotas, então num mercado informal de crédito, e nós colocamos à disposição dessas famílias também a ferramenta do empréstimo consignado. Hoje, 60 instituições financeiras já estão em processo, né, de habilitação junto ao Ministério da Cidadania para disponibilizar o empréstimo consignado e, a partir dali, essas famílias que se encontram endividadas consigam trocar o seu crédito, né, a sua dívida, né, hoje muito cara. Muitas vezes essas famílias estão, né, no cartão de crédito pagando esses juros rotativos da ordem que pode chegar a 20%, e vão poder trocar essa dívida por uma dívida mais barata. Além disso, também utilizar esse crédito para empreender e superar a sua situação, né, de pobreza que se encontra. O senhor citou aí uma dívida mais barata, ministro. O senhor pode detalhar para a gente mais barata quanto? Qual é a taxa de juros para o consignado do Auxílio Brasil? Regulamentamos no Auxílio Brasil uma taxa máxima de juros de 3,5% ao mês. Então, isso é uma taxa máxima. Hoje, a própria presidente da Caixa Econômica Federal já falou que a Caixa Econômica deve operar abaixo desse limite de 3,5%. Desculpa te interromper. O cidadão pode negociar isso com o banco? Falar, olha, não quero pagar 3,5%, quero pagar um pouco menos. Pode, Gabriela. Pode, deve negociar. Esse foi um teto que nós estipulamos, e a partir dali cabe, primeiro, que as instituições financeiras expliquem, né, todos os critérios e tudo que está envolvido na concessão do crédito. Esse crédito ele tem que ser concedido de uma forma consciente ao beneficiário do Auxílio Brasil, visando justamente que ele utilize desse recurso para fazer frente a uma dívida existente e com isso consiga, né, pagar, né, sair desse ciclo vicioso de uma dívida. O cartão de crédito hoje tem um juros muito alto, ou empreender. Então, esse teto de 3,5%, né, é um limite máximo que a Caixa Econômica hoje, através de sua presidente, Daniela Marques, já divulgou que a Caixa deve operar em um valor abaixo, em uma taxa de juros abaixo dos 3,5%. Bem, ministro, nossa entrevista, infelizmente, chegou ao fim. Nós conversamos com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento. Muito obrigada, ministro, pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil. Obrigado, Mariana. Obrigado, Gabriela. Obrigado a todos. Eu peço, né, que a população brasileira, aqueles que conhecem alguém que ainda não receba o Auxílio Brasil, se dirija até o Centro de Assistência Social ou faça o seu pré-cadastro através do aplicativo do Cadastro Único. Muito obrigado. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, liberou o sinal da internet 5G para 5 capitais brasileiras que ainda não possuíam a tecnologia. A partir de quinta-feira, o sinal começa a ser colocado à disposição dos moradores de Porto Velho, Rio Branco, Macapá, Manaus e Belém. Nas demais cidades, a ativação vai ocorrer de forma gradual até o prazo máximo de 2029. A decisão foi apresentada nesta terça-feira pelo GAISP, grupo criado pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, para acompanhar a ativação do 5G no país. Com isso, todas as capitais brasileiras passarão a contar com antenas da internet de quinta geração, beneficiando cerca de 50 milhões de usuários, o que representa 24% da população. O chamado 5G puro, na faixa de 3,5 GHz, é o que proporciona as melhores experiências, com velocidade 10 vezes maior que o 4G.
De acordo com o conselheiro da Anatel, Moisés Moreira, as empresas responsáveis pela ativação nas últimas 5 capitais têm até o fim de novembro para acionar a quantidade mínima de estações 5G em cada cidade. Elas têm a obrigação de essas 5 capitais que nós autorizamos hoje até o dia 28 de novembro, e são as prestadoras Claro, TIM e Vivo, somadas, né? Elas deverão ter no mínimo 57 antenas de 5G ativadas em Belém, 18 em Macapá, 84 em Manaus, 21 em Porto Velho e 15 em Rio Branco. Nas demais cidades do país, a ativação do 5G será feita de forma gradual até 2029. Para ter acesso à internet móvel de 5ª geração, a pessoa precisa ter um celular habilitado para a tecnologia e estar na área de cobertura. Reportagem Jéssica Gonçalves. Abrir a porta é cidadania. É por você. É pelo Brasil. Censo 2022 IBGE. Chegou a visita que o Brasil inteiro esperava. Aquela que vai ajudar a contar quantos somos, quem somos e o que precisamos. Receba o recenseador do IBGE e responda o questionário do Censo 2022. É simples, é fácil, é rápido. 75 milhões de domicílios em todo o país vão receber uma visita até o final de outubro. Um deles é o seu. Censo 2022. Eu sou o Brasil. IBGE. Outubro Rosa é o mês de alerta para a prevenção e diagnóstico do câncer de mama e colo do útero. Para reforçar a importância da data, a Caixa Econômica anunciou hoje ações como a distribuição de material informativo às mulheres. A presidente da Caixa, Daniela Marques, destacou a importância da data e o apoio ao público feminino. Estamos entrando no Outubro Rosa, é um mês de conscientização em relação a câncer de mama, doença ainda que atinge milhares de mulheres por ano. Compartilhamos com o Ministério da Saúde os protocolos de conscientização e prevenção, principalmente em relação ao autoexame. Todas as agências com espaço do Caixa para Elas, já são mais de 1.000 agências no Brasil. Até o final do ano, as 4.000 agências da Caixa terão espaço para elas de apoio, cuidado, oportunidade e orientação para mulheres. Então a gente está aí acolhendo os protocolos de conscientização e a cartilha, não só nas agências, mas também no nosso aplicativo Caixa para Elas, no Caixa Tem, e no site caixa.gov.br/Caixa para Elas. Entre as iniciativas anunciadas pela Caixa está também a Previdência para Elas, que pode ser contratada a partir de R$ 35,00 por mês e inclui o custeio de consulta de prevenção ginecológica anual. Há também o Seguro Vida Mulher, em que a cliente conta com indenização de até R$ 50 mil nas situações de diagnóstico de câncer de mama, ovário e útero. Está cada vez mais presente na vida dos brasileiros. Por meio desse modelo de pagamento instantâneo, criado pelo Banco Central, já é possível pagar multas e taxas a mais de 40 órgãos públicos. E para que as faturas de energia elétrica também possam ser pagas por meio desta ferramenta, está aberta uma consulta pública. Por meio do Pix, é possível realizar transferências em tempo real, em qualquer dia e horário, sem cobrança de tarifas extras. Os usuários cadastrados também podem realizar pagamentos a mais de 40 órgãos públicos federais, como inscrições em concursos públicos, registro de patentes e emissão de passaporte. É possível ainda sacar dinheiro no comércio ou pagar uma compra com Pix e receber o troco em dinheiro. Desde que foi criado em novembro de 2020, o Pix já movimentou 11 trilhões de reais. Para o empresário Alan Nasser Bueno, dono de um restaurante em Brasília, as facilidades do Pix estão atraindo cada vez mais os clientes. Pela segurança do próprio sistema, né? Pela não taxação, pela questão, às vezes, do esquecimento de um cartão, de uma forma de pagamento, eles estão usando outros recursos e o Pix tem aumentado. A minha média de faturamento através do Pix é em torno de 5% a 8% mensal. Porcentagem alta para uma forma de pagamento, uma modalidade nova, né? Atualmente, são mais de 457 milhões de chaves ativas para pessoas físicas. Em atuação conjunta com o Banco Central, a Agência Nacional de Energia Elétrica abriu consulta pública em setembro, propondo a obrigatoriedade do Pix como alternativa de pagamento de faturas de energia elétrica. Isso porque, segundo a
agência, nem todas as distribuidoras oferecem essa possibilidade. O objetivo é melhorar a experiência do consumidor, uma vez que a compensação ocorre de forma instantânea, reduzir custos operacionais das distribuidoras e modernizar os processos. As demais formas de pagamento, como débito em conta e por código de barras, vão continuar válidas. Para enviar contribuições, é preciso acessar o site aneel.gov.br até o dia 31 de outubro. Reportagem Márcia Fernandes. E essas foram as notícias do governo federal. Boa noite. Boa noite, até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF decide que é competência privativa da União legislar sobre telecomunicações e julga inconstitucional lei do Rio de Janeiro. STJ fixa multa abaixo do mínimo legal por negligência de mãe com educação de filho. Justiça Federal condena a INSS a indenizar paciente com câncer por demora no pagamento do auxílio-doença. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Marcela Luiza. Supremo julga inconstitucional lei do Rio de Janeiro que proíbe multa por quebra de fidelização em serviços de telecomunicações. A decisão foi tomada em sessão virtual. Lívia Monteiro. A ação foi proposta pela Abrinte, Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações, contra uma lei do Rio de Janeiro de 2020 que proibiu a aplicação de multa por quebra de fidelidade nos serviços de TV por assinatura, telefonia, internet e assemelhantes durante a pandemia de Covid-19. Por maioria, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido da Abrinte. Prevaleceu o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, que explicou ser competência privativa da União legislar sobre telecomunicações. É possível reduzir o valor da multa por descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar, inclusive abaixo do mínimo legal de 3 salários mínimos. Essa decisão é do STJ. Fátima Uchoa. Em ação do Ministério Público, uma mulher em Minas Gerais foi condenada a pagar multa de 3 salários mínimos prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente com base na evasão escolar de um dos filhos por omissão e negligência dela, que descumpriu deveres inerentes ao poder familiar. A terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial da mulher, fixando a multa em 1 salário mínimo. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, quando a conduta é suficientemente grave para justificar a aplicação da multa, não é admissível que se exclua a sanção aos pais, mas o valor pode ser reduzido para adequá-lo à realidade social da família. Quinta turma do TST afasta vínculo de emprego de corretores, declarado por auditor fiscal. A corretora de seguros acionou o judiciário após ser multada. Samanta Flor. A Bradesco Vida e Previdência foi multada pela fiscalização do trabalho de Feira de Santana, na Bahia. Foi constatada a presença nas agências locais de vendedores de previdência privada sem registro, contratados como pessoa jurídica. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e foi julgado pela quinta turma. Segundo o colegiado, tendo em vista que a existência da relação de emprego era questionável, cabe à Justiça do Trabalho definir a natureza das atividades prestadas. Por isso, considerou inválida a declaração de vínculo de emprego feita pelo auditor fiscal do trabalho. A sexta turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em São Paulo, reconheceu o direito de uma segurada do INSS de receber indenização de R$10 mil devido à demora no recebimento do auxílio-doença concedido judicialmente. De acordo com o processo, a autarquia levou mais de 8 meses para efetivar o benefício à mulher que passava por tratamento contra um câncer. A Justiça Federal em São José do Rio Preto condenou o INSS. A autarquia recorreu, mas o tribunal confirmou o entendimento de primeiro grau e concluiu que ficou caracterizada a demora administrativa no cumprimento da decisão judicial. Fato ou boato? É falsa a afirmação de que é possível comparar a quantidade de votos com doações de campanha. Saiba o que é fato ou boato com Guilherme Glória. Circula em aplicativos de mensagem um pedido de doações de R$1 via Pix para a campanha de um candidato à presidência da República. O texto informa que as contribuições serviriam para evitar fraudes no resultado das eleições, pois o número de transferências poderia ser comparado com a quantidade de votos recebidos pelo candidato.
Mas esse tipo de parâmetro é estatisticamente incorreto por diversos motivos. Várias doações podem ser feitas pela mesma pessoa e nem todo mundo que faz doação está apto a votar, por exemplo. Saiba o que é fato ou boato por fontes seguras. tse.jus.br. Fato ou boato? Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. Boa noite e até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado aprova o remanejamento de verbas da saúde para o pagamento do piso salarial da enfermagem. O presidente do Congresso elogia a força da democracia brasileira com as eleições. Aprovada a medida provisória que estende prazo de migração de servidores federais para o FUNPRESP. Boa noite. O Senado aprovou a medida provisória que reabre o prazo para servidores públicos federais migrarem do regime próprio de previdência social para o regime de previdência complementar, conhecido como FUNPRESP. A proposta estende até 30 de novembro o prazo para a migração. O texto mantém a regra atual de cálculo do benefício especial. Detalhes com a repórter Janaína Araújo. A proposta foi modificada na Câmara dos Deputados para manter a regra atual do cálculo do benefício especial sobre 80% das maiores contribuições realizadas pelo servidor e não sobre 100% de todas elas. A MP, que reabriu pela terceira vez o prazo para aumentar o número de adesões com a justificativa da necessidade de um modelo de previdência sustentável, diante do déficit do regime atual, acendeu polêmica ao alterar a natureza pública das fundações de previdência complementar para que passem a ter personalidade jurídica de direito privado. A crítica veio do senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte. O que está por trás disso aqui é a mudança do status do fundo de natureza pública para natureza privada. Estamos aqui privatizando estas contas individuais de aposentadoria de servidores públicos federais do FUNPRESP. São 108 mil participantes, 185 patrocinadores órgãos públicos, com patrimônio financeiro de 5,7 bilhões de reais. Poderão ser ofertados ou autoestabelecidos super salários de diretores e gerentes da fundação, que poderão agora chegar a 82 mil reais por mês. Líder do governo no Senado, o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, defendeu a mudança na natureza da FUNPRESP. A gente não pode esquecer que outros fundos já possuem essa natureza. E não pode esquecer também que o dinheiro do trabalhador é dele, é privado, não é dinheiro público. Conselheiros e dirigentes obrigatoriamente precisam ser participantes da FUNPRESP. Apesar da discordância da oposição, a MP foi enviada à sanção presidencial. O prazo para sugestões de parlamentares e das comissões do Congresso à proposta de orçamento para o ano que vem já está aberto. Senadores, deputados, comissões permanentes e bancadas estaduais têm até o dia 20 de outubro para sugerir emendas. As emendas individuais e coletivas podem alterar despesas e receitas indicadas no texto original enviado em agosto pelo Poder Executivo. Cada senador e deputado federal pode sugerir até 25 emendas ao orçamento. O valor total reservado para emendas individuais é de 11,7 bilhões e cada congressista pode indicar despesas limitadas a R$ 19.704.897. Do valor apresentado por cada parlamentar, pelo menos metade deve ser destinada a ações e serviços públicos de saúde. Já as comissões permanentes do Senado e da Câmara dos Deputados e as comissões mistas permanentes do Congresso Nacional podem apresentar até 8 emendas. Independente de quem for eleito para a presidência do país no segundo turno, o próximo governo terá de enfrentar o desafio de pagar o aumento do Auxílio Brasil
sem estourar o teto de gastos. A avaliação é da Instituição Fiscal Independente do Senado, que aponta para a redução de despesas em outras áreas ou a mudança na regra do teto de gastos. A reportagem é de Bruno Lourenço. A diretora da Instituição Fiscal Independente, Vilma da Conceição, trabalha com uma previsão de crescimento econômico de 2,6% para este ano e de 0,6% em 2023. Se houver um pacote de estímulo para o consumo, com desonerações e outras medidas, o PIB poderá aumentar 1%. Número ainda insuficiente, explicou Vilma, para ficar dentro do teto de gastos. O benefício, por exemplo, o benefício do Auxílio Brasil, for pago no mesmo montante que está sendo pago esse ano, no próximo exercício, respeitando esse teto de gastos, ou seja, dentro da regra do teto de gastos, a gente teria que necessariamente cortar despesas em outras áreas. Isso pode provocar problemas no funcionamento da máquina pública, né? Problemas de shutdown da máquina pública. Vilma da Conceição lembrou que o teto de gastos já sofreu diversas modificações desde a sua criação em 2016. Para não comprometer o funcionamento da máquina pública e garantir o auxílio de R$ 600, o governo teria que promover, mais uma vez, mudanças no arcabouço das regras fiscais. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, defendeu a aprovação do projeto que proíbe a divulgação de pesquisas eleitorais nos 30 dias que antecedem as eleições. A proposta está parada na Comissão de Constituição e Justiça, onde aguarda a nomeação de um relator. Autor do projeto, Eduardo Girão, afirma que é preciso regulamentar essa questão para evitar que pesquisas, segundo ele, tendenciosas, acabem influenciando na decisão do eleitor. De acordo com o senador, os números divulgados pelos institutos Datafolha e IPEC não corresponderam aos apurados nas urnas. Ao final da contagem dos votos, segundo Girão, o resultado final mostrou que haverá segundo turno e a diferença entre os candidatos Lula e Bolsonaro foi de apenas 5% e não o total divulgado pelos institutos às vésperas do primeiro turno. Além disso, assinei o pedido do nosso colega Marcos Duval para a instalação imediata de uma CPI que pretende investigar os institutos de pesquisa. E ao abrir a sessão de votações na tarde de hoje, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ressaltou que a democracia brasileira se revelou muito forte e em pleno funcionamento no primeiro turno das eleições. O presidente agradeceu à Justiça Eleitoral Brasileira, aos juízes eleitorais e aos servidores, além dos mesários, pelos trabalhos realizados. Tiveram um papel muito importante também de assegurar o transcurso das eleições dentro da normalidade. Aliás, digno de nota, a normalidade das eleições, do dia das eleições, pacíficas, com bom comportamento de todo o eleitorado, seguramente uma afirmação de força da democracia e de civilidade da sociedade brasileira. Pacheco parabenizou a senadora Simone Tebet e Soraya Tronic, candidatas à presidência da República, além de Mara Gabrilli, candidata a vice-presidente. Ele também saudou todos os que concorreram nas eleições e parabenizou os novos senadores eleitos. Aos candidatos que foram para o segundo turno, que possam se desincumbir da melhor forma possível nessa segunda fase das eleições, apresentando suas propostas, pregando a paz, pregando a civilidade, buscando o convencimento a partir das ideias. O plenário do Senado aprovou a proposta que autoriza o remanejamento de verbas da saúde para o pagamento do piso salarial da enfermagem. Mas os recursos liberados não vão bancar as santas casas, hospitais filantrópicos e hospitais privados. Quem tem os detalhes é a repórter Érica Christian. De autoria do senador Luiz Carlos Reisen, do PP do Rio Grande do Sul, o projeto autoriza estados, o Distrito Federal e municípios remanejarem recursos já transferidos do Ministério da Saúde, mas que estão com destinação definida. Segundo o relator, Marcelo Castro, do MDB do Piauí, uma parte dos 34 bilhões de reais hoje parados vai bancar as despesas previstas, liberando recursos em caixa para o piso da enfermagem. Ele citou ainda o acréscimo de 4 bilhões de reais do Investe SUS.
Ao afirmar que o dinheiro vai custear a folha até dezembro de 2023, Marcelo Castro esclareceu que o reforço não vai beneficiar trabalhadores da iniciativa privada, santas casas e hospitais filantrópicos. Uma ação emergencial para permitir que recursos que já estão nos estados e nos municípios possam ser utilizados até o dia 31 de dezembro de 2023. Resta a gente encontrar uma solução para os privados, as santas casas e os filantrópicos. No caso da iniciativa privada, o governo resiste à desoneração da folha de pagamento. Em relação às santas casas e aos hospitais filantrópicos, a equipe econômica ainda não autorizou a atualização da tabela do SUS ou repasses diretos da União. O projeto, que também deverá liberar 402 bilhões de reais do Fundo Nacional de Assistência Social, segue para a Câmara dos Deputados. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Tecnologias de reuso da água combatem desperdício e preparam para cenário de escassez. Especialista adverte que a cultura precisa de financiamento diversificado. Investimentos em educação caem e defesa recebe maiores valores no orçamento de 2023. Boa noite. Nota técnica das consultorias da Câmara e do Senado detalha investimentos previstos no orçamento de 2023. A área de defesa tem a maior dotação e os investimentos em educação caíram de 18 bilhões para pouco mais de 1 bilhão de reais, como explica a repórter Silvia Munhato. Nota técnica elaborada pelas consultorias de orçamento da Câmara e do Senado sobre o orçamento de 2023 mostra mudanças na distribuição dos recursos para investimentos ao longo dos anos. Para o ano que vem, a área mais favorecida é a defesa, com 33% dos 22,4 bilhões de reais previstos. Em uma série que avalia os últimos 10 anos, a nota demonstra que o maior investimento em 2013 estava na área de transportes. A educação vinha em segundo lugar e sozinha tinha 18,6 bilhões de reais em valores atualizados. Para 2023, são apenas 1,6 bilhão previstos. O orçamento total do Ministério da Educação, que inclui gastos com pessoal, está em torno de 150 bilhões de reais. Os investimentos em urbanismo são um dos poucos a apresentar crescimento acima da inflação nos últimos anos. Os técnicos explicam, porém, que o cenário para 2023 pode mudar em razão da alocação de emendas parlamentares. No geral, a soma dos investimentos pagos com recursos de impostos e contribuições em 2023 é menos de 42% do total executado em 2013. Ao considerar a parcela de investimentos feitos pelas empresas estatais, o total sobe e chega a 166 bilhões de reais. Em audiência pública da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara, realizada em julho, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio de Oliveira, justificou os recursos para o setor. E o momento é muito apropriado com o que vemos na guerra na Europa. A necessidade de termos nossas Forças Armadas em condições de, ao ser chamado, cumprir a sua missão. Para isso, há necessidade de um recurso, de um orçamento adequado. A Política Nacional de Defesa, ela diz muito claro que se chegássemos a 2% do PIB, seria o ideal para termos a condição de desenvolvermos a contento nossos programas e projetos estratégicos. E hoje nós estamos aí variando de 1,2, 1,3 do PIB. Em relação às demais despesas, a nota destaca que há uma previsão de aumento para o benefício de prestação continuada de quase 13% em relação à lei de 2022, por causa do aumento do limite de renda para acesso ao benefício, além do envelhecimento da população. Mas na área de assistência social, o programa Criança Feliz teve uma redução de 50% em relação ao projeto de 2022. Os serviços e programas do Fundo Nacional de Assistência Social foram ainda mais
afetados, com queda de mais de 95%. A nota aponta ainda que não ficou claro na peça orçamentária de 2023 se foi respeitado o dispositivo legal que estabelece que pelo menos 8,8% das despesas passíveis de corte sejam de obras em andamento. Uma mudança identificada pela nota técnica no projeto de lei orçamentária de 2023 é que o Executivo propôs mais flexibilidade para elevar algumas dotações sem necessidade de aval do Congresso Nacional. Também foi proposta a dispensa de concordância do relator-geral do orçamento para que o governo possa cancelar suas emendas com o objetivo de atender despesas obrigatórias ou cumprir o teto de gastos. Por indicação do Tribunal de Contas da União, foram relacionados 3 empreendimentos que, no entender do tribunal, não devem receber recursos orçamentários em 2023 por conterem indícios de irregularidades graves. São eles o trecho da BR-040 na subida da Serra de Petrópolis, no Rio de Janeiro, a concessão da BR-290 entre Osório e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e obras na BR-116, na Bahia. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Gilberto Abramo, do Republicanos de Minas Gerais, apoia o acréscimo no orçamento de mais de 400 milhões de reais para as despesas do Ministério da Justiça. O deputado foi relator do projeto que tratou do tema na Câmara e lembra que deu atenção especial às ações que visavam apoiar os investimentos na área de segurança pública. Entre as prioridades foi a emenda de mais de 60 milhões para a realização de curso de formação de profissionais de segurança pública da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Penal Federal. É dessa maneira que nós estamos possibilitando a formação de novos policiais para o nosso país. No total, a lei orçamentária deste ano destinou mais de 18 bilhões de reais ao Ministério da Justiça. Gilberto Abramo defende o aumento dos recursos, uma vez que, segundo o deputado, o órgão é responsável pelos esforços para que União, estados e municípios se unam no combate à criminalidade. Economia. Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, é autor de projeto que estende a isenção do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, às motocicletas de fabricação nacional com até 125 cilindradas de potência. O deputado compara a atividade de motoboy com a de taxista e lembra que os motoristas de táxi já têm direito à isenção do IPI. Existe uma similaridade total entre o serviço que um motorista de táxi, que os motoristas de cooperativa prestam para a sociedade como um todo. E esses serviços são muito bem-vindos. E por que não dos motoboys, os mototaxistas, pessoas que trabalham fazendo essa prestação de serviço e, através daí, produzindo a sua renda, a sua receita para sustentar a sua família. E esses equipamentos, quando são adquiridos, pela produtividade que cada um impõe no ritmo do seu trabalho, muitas vezes, 2 anos depois, essas motocicletas precisam ser substituídas. Equipamento novo significa segurança. Então, eu sou um defensor ativo desse benefício porque ele faz justiça também com a categoria de profissionais que prestam serviço relevante, não só nos grandes centros, mas principalmente no interior do estado. Laércio Oliveira explica que poderão se beneficiar da isenção cooperativas e motociclistas profissionais que utilizem moto própria para transportar passageiros, cargas e mercadorias. O deputado afirma que, com a chegada das empresas de entrega por aplicativo e a flexibilização das leis trabalhistas, mais oportunidades surgiram no país. Projeto apresentado por Coronel Armando, do PL de Santa Catarina, aumenta o limite de receita bruta dos contribuintes que optarem pelo Simples Nacional, tributo voltado exclusivamente para micro e pequenas empresas. De acordo com o parlamentar, muitos empresários não conseguem aderir ao imposto porque seus negócios arrecadam mais em determinados períodos do ano. Esperamos que isso seja atendido porque vai, com certeza, fomentar a nossa economia. Economia é essa que sofre com os efeitos da pandemia, com algumas decisões de governos estaduais que fecharam a economia e hoje nós estamos pagando a conta desse fechamento. Nós somos a casa do povo e temos que trabalhar pensando no povo. Então a área econômica é muito importante, combustíveis, inflação, esses estímulos e incentivos que vêm sendo dados. Coronel Armando também quer alterar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais com o objetivo de proibir o tratamento de dados por empresas privadas em assuntos relacionados à segurança do Estado, à defesa nacional e à segurança pública.
O deputado teme que a troca de informações nessa área dificulte operações de segurança e de combate ao crime organizado. Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, destaca que o setor produtivo sempre foi prioridade em seu mandato. O deputado relatou na Câmara a proposta que aumenta o teto de enquadramento do Simples Nacional e do microempreendedor individual e acredita que a medida vai contribuir para a formalização de novas empresas e para a retomada do crescimento econômico. Darcy de Matos acrescenta que a agricultura familiar também ocupa grande espaço na sua atuação parlamentar. Ele afirma que o Brasil pode se transformar no maior produtor de alimentos do mundo se houver mais investimentos no setor. Nós temos mais de 300 milhões de hectares de terras agricultáveis, nós temos todos os climas, mão de obra, tecnologia através da Embrapa. Então nós podemos avançar muito mais. Com essa guerra percebeu que somos muito dependentes de importação de fertilizantes, de adubos, de produtos que são essenciais para a produção de alimentos. Então com certeza nós precisamos buscar a nossa autonomia. E essa é uma ação estratégica do governo, do Ministério da Agricultura, porque para um país que quer ser o celeiro mundial não pode ficar na dependência de ureia, de adubo, de fertilizantes de outros países. Nós temos que buscar a produção nacional. Previdência. Vicentinho, do PT de São Paulo, reafirma seu compromisso na luta pela aprovação do 14º salário para aposentados e pensionistas em caráter excepcional até 2023. Segundo o deputado, é preciso valorizar a parcela da população responsável por movimentar mais de 20% da economia do país. O 14º salário é um mínimo de dignidade para esses companheiros aposentados e pensionistas que nunca mais tiveram reajustes na sua aposentadoria, nunca mais tiveram aumento no seu poder aquisitivo. Mas ele é importante também para os seus filhos, que estão ficando cada vez mais pobres. Eles são obrigados a fazerem empréstimos bancários para ajudar os filhos. São obrigados a procurarem fazer bicos para ajudar o filho que está desempregado. O 14º salário é possível sim, e vamos trabalhar por ele. Vicentinho também é defensor do projeto que estende o acréscimo de 25% na aposentadoria de todos aqueles que comprovem a necessidade de auxílio permanente de um cuidador. Atualmente, o benefício é concedido apenas aos aposentados que ficaram imobilizados por acidente de trabalho. Especialista aponta que a cultura precisa de fontes diversificadas de financiamento e estes recursos não podem ser baseados apenas em leis de incentivo, como explica a repórter Carla Alessandra. Em 2020, o setor cultural perdeu mais de 600 mil postos de trabalho. Para reverter este quadro, o próximo governo deve fortalecer as políticas de incentivo à cultura e garantir a descentralização dos recursos. Para o professor da Universidade Federal da Bahia, Albino Rubim, além disso, é preciso garantir um ambiente com mais liberdade para que os artistas possam se expressar sem serem censurados. Há um clima difícil em relação à cultura, a cultura tem sido maltratada, a cultura sofreu muito com a pandemia, houve um impacto enorme, particularmente a cultura mais ao vivo, a cultura mais de espaços públicos convivenciais, essa sofreu bastante, Todas as suas atividades tiveram que ser paralisadas. Em relação às leis de fomento à cultura, Albino Rubim defende a adoção de um sistema de financiamento tão diferenciado quanto a cultura. Segundo ele, o fomento não pode ser baseado apenas em leis de incentivo, como acontece atualmente no Brasil. Para ele, nesse ponto, as leis Aldir Blanc 1, 2 e Paulo Gustavo, aprovadas durante a pandemia, foram acertadas ao garantir um financiamento da União, mas com a responsabilidade de aplicação por estados e municípios, garantindo assim a capilarização dos recursos. Para o professor, depois da discussão dessas 3 leis, o Brasil tem agora um Congresso mais sensível à importância da cultura e capaz de garantir formas diferenciadas de financiamento. Atualmente, pelas leis de incentivo à cultura, somente 3% dos recursos são provenientes de empresas privadas. Segundo Albino Rubim, seria mais eficiente que o país investisse em fundos de cultura que têm mais capacidade de financiamento de diversas manifestações culturais. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, destaca o caráter democrático da Lei Aldir Blanc II, que prevê a distribuição de 3 bilhões de reais para o setor cultural brasileiro.
Ele afirma que, ao contrário da Lei Rouanet, cuja média por projeto gira em torno de R$400 mil, a Aldir Blanc II distribuirá, em média, R$25 mil por projeto, permitindo que mais pessoas sejam contempladas. Qual é o grande desafio? É de distribuir estes recursos para estados e municípios. E os estados e municípios se preparar, ter capacidade de receber os projetos e executar os recursos que chegam nos estados e municípios. Porque esse recurso será distribuído com base nos critérios de fundo de participação dos estados e dos municípios. E por isso, terá uma distribuição democrática. Os recursos chegarão em grande quantidade no norte e no nordeste. São os estados e os municípios mais pobres. Daniel Almeida explica que o recurso total será distribuído de forma que 50% do valor seja destinado aos estados e ao Distrito Federal e os outros 50% aos municípios. Meio Ambiente. Segundo as Nações Unidas, até 2030, o planeta corre o risco de enfrentar um déficit de água de 40%. Mesmo no Brasil, que concentra quase 14% da água doce do mundo, a população já convive com períodos de escassez. Confira na reportagem especial de Cid Queiroz como a adoção de tecnologias de reuso de água pode mudar essa história. O aumento crescente no consumo de água e a diminuição do nível de chuvas estão obrigando a sociedade a ficar cada vez mais atenta a um problema sério: o desperdício de água. Além de ser um bem cada vez mais escasso na natureza, o tratamento e a distribuição de água pelas concessionárias são processos caros. Uma solução inteligente para atividades que não exigem água potável, como lavar carro e calçadas, dar descarga no vaso sanitário ou mesmo irrigar os jardins, é adotar tecnologias de reuso de água. Coordenador da Frente Parlamentar Mista em apoio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, explica as vantagens dessas iniciativas. A principal vantagem da utilização da água de reuso é a de preservar a água potável exclusivamente para abastecimento humano. Reutilizar a água reduz o volume de esgoto descartado e diminui os custos com água, luz e esgoto. É importante destacar que também podemos utilizar a água de chuva, tanto na cidade como no campo. Sistemas de tratamento de efluentes e de armazenamento de água da chuva no local de consumo são cada vez mais comuns em grandes empresas industriais e comerciais. A analista de meio ambiente da Federação das Indústrias de Brasília, Olivia Kron, confirma que cada vez mais empresas adotam o reuso de água em suas estratégias. A indústria ela tem se preocupado muito com a questão dos recursos hídricos, é um insumo importante para vários setores da indústria, então tem sido feito muitos investimentos, principalmente para o reaproveitamento da água dentro do processo produtivo das indústrias. As tecnologias de reaproveitamento de água exigem a instalação de reservatórios, redes de captação e até 3 etapas de filtragem do material coletado. A engenheira sanitária Hermi Pires reconhece que os investimentos são altos, mas podem ser alternativas sustentáveis no médio prazo. Nós fizemos em 2017 um sistema de aproveitamento de água de chuva e reuso de água de esgoto por um hotel. Nós dimensionamos na época 25 mil litros dia que eles consomem de água não potável, né? Na descarga, lavagem de piso e irrigação. E a redução, considerando a economia que eles fazem, se estivesse consumindo para fins não potáveis, água potável, e se estivesse lançando proporcionalmente essa água não potável no esgoto, chega a R$36 mil por mês. Eles já cobriram o investimento mais do que 10 vezes. Em estabelecimentos comerciais e órgãos públicos, o maior consumo de água é no vaso sanitário. Hermi Pires fez um estudo de reuso de água para uma escola de ensino médio da capital. De acordo com ela, o gasto representa de 40% a 50% do consumo total de água, cerca de R$50 mil por mês.
Na Câmara dos Deputados, em Brasília, há várias propostas para incentivar a adoção de novas tecnologias de reaproveitamento da água. Entre elas, a que torna obrigatório o reuso de água para fins não potáveis em novas edificações e novos empreendimentos imobiliários. O deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, defende a aprovação do projeto. Um condomínio com 4 mil unidades, vão ter cerca de quase 20 mil pessoas habitando nesse condomínio. Quanta água é desperdiçada? E não tem nenhum programa de reutilizar essa água nos novos condomínios. A gente não está falando que já foi lançado, não. Das novas construções. Nós acreditamos que quando você pensa na reutilização, você abaixa o custo operacional para aquele consumidor. Você tem garantia de ter o abastecimento daquela população. E você tem garantia de ter um futuro melhor para todos os brasileiros. O combate ao desperdício se torna fundamental em um cenário de escassez e desabastecimento hídrico. Pela previsão das Nações Unidas, o planeta corre risco de um déficit de 40% de água até 2030. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você. Ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.